Meus amigos, canto do Sporting, cá estamos nós a falar um bocadinho do que tem acontecido no nosso Sporting. E o que tem acontecido no nosso Sporting é lesões e goleadas. Portanto, temos aí algumas coisas para falar. Comigo sempre Pedro Varela. Pedro, como é que estás? Tá, tudo bem. Tiveste saudades minhas esta semana? Saudades tuas, já estava aqui, já estávamos numa boa dinâmica. É verdade. Não vou dizer que a semana passada também não correu Foi bem. muito também, bom o episódio, até ainda porque, que eu percebi que vocês estavam tão enervados como eu com a nossa segunda parte da primeira parte do Benfica e a segunda Sporting. parte. Porque, pá, ai meu Deus. Bem, Acho que aquilo tirou do sério toda a gente. toda a gente, ainda por cima com um início tão bom e verdade. depois não demos continuidade. Vamos continuar àquilo. É que, Enfim, bem, não interessa. Águas passadas, que entretanto já demos já, uma goleada. e já seguimos Aí em é frente. uma equipa. Olha, nós vamos olhar aqui para o jogo do AFS, do Aves. É um jogo muito particular porque percebemos que o Aves está aqui muitos Certo. furos abaixo, Sim. se calhar de todas as equipas do nosso campeonato. Só o facto de ainda não ter ganho a ninguém. Eu até meti isto no nosso Twitter que Claro. à 14ª jornada do ano passado, o último classificado era o Farense, tinha 9 pontos. O Aves tem 3. 3. Pois. Uma diferença muito grande. É engraçado porque eu lembro-me de ver um jogo do Aves no início da época em Braga, que eles empatam na casa do Braga, e até disse: olha, o Aves pá, não tem aqui um plantel muito conhecido, com alguns jogadores experientes, mas até jogam mais ou menos. E de repente, bem, Pode já ser. tocar um treinador, mas não interessa. O Sporting também jogou para a Liga dos Campeões, portanto há aqui algumas gestões que foram feitas pelo Rui Borges, que são um bocadinho obrigatórias, porque neste momento o plantel está muito depreciado de jogadores, entre lesões e a malta que vai agora para a Taça das Nações Africanas. Temos um problema em mão, e até começamos por aí, ó Pedro. Sim, pelas lesões. Porque assim de repente perdemos 3 jogadores do mesmo setor, Pote, Kenda e Geni. Temos a questão do Diomande, que também vai, mas ok, aí o Eduardo Quaresma já andava a ser preparado, o Debate está de regressar, também não tarda nada, mas ali nas costas do Soares é um problema, não é? Olha, as lesões, deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, porque o Rui Borges no outro dia falou um pouco sobre isso penso que foi numa antevisão, Acho que foi na antevisão Aves. Falou da questão que grande parte das lesões dos jogadores de Sporting têm sido traumáticas, e as traumáticas, como toda a gente sabe, nós não as controlamos, ao contrário das outras que foram 2 ou 3, como ele disse, porque havia muito aquela questão da crítica, muito rapidamente, à unidade de performance, e que o Sporting é sempre isso. Acho que tem acontecido também com os outros clubes. Nós acho que temos sido um bocadinho mais fustigado nestes últimos anos. Agora, não há... Acho que às vezes há 2 coisas. Eu imagino que o Sporting anda em cima das coisas para tentar perceber como é que pode minimizar, e não vale a pena estar a massacrar porque elas acontecem, claro. E tens que arranjar soluções. E é como tu dizes, e bem, um jogador que leva um pontapé no pé e sofre, tem uma fratura, não há como já controlar. Se andava a falar, pelos bichos até foi num treino e acabou por ditar aqui, supostamente, mais 7 jogos de fora, e embora, eu acho que no caso do Pote também já é uma questão da própria idade e da própria recuperação, que já não é a mesma, que obviamente com um jogador mais novo. E é recorrente já. E é recorrente, e portanto as coisas são o que são, e portanto, agora, nós temos que viver com isso, temos que arranjar soluções. E a fibra de campeão vê-se nestas alturas. Sim, sem dúvida, vê-se nestas alturas. Como se viu no ano passado. Também, e acho que há uma parte que me preocupa, depois podemos falar mais à frente depois dos jogos e depois do que estamos aqui a falar, que é a parte do mercado, porque há aqui sinais que me parecem, eu não vou dizer claros, mas não me parece haver muita movimentação. O que ligo também um bocadinho às renovações, mas depois quando falamos das renovações... Sim, não, mas do mercado, podemos já embalar para Não, isso. porque parece-me- O Rui Borges já tinha colocado Já água tinha- na já tinha fervura. deitado, Nós já exatamente. falámos É aqui há uns tempos, na altura quando falámos do mercado. O Rui Borges, logo a seguir, na conferência, logo a seguir a nós temos feito o episódio, ele veio logo dizer que provavelmente não vai Não tinha haver, nenhuma lista, não é? Ele até usou assim não uma há nenhuma expressão, lista não há e nenhuma que é lista. tudo muito caro no mercado de inverno. E ele tem razão. Não, nesse ponto ele E tem ele tem razão. razão. Eu acho que sim. Agora, nós realmente estamos aqui com um problema de lesões e jogadores que vão para a cana. E não é à toa que ainda ontem, no sábado, contra o AVS, por exemplo, o Maxi fez a posição do Pote e fez muito bem. Fez bem. E fez bem, obviamente. O já sabemos que adversário é mais simpático, fraco, sim. mas
há de haver jogos em que os adversários não terão a mesma valia. Nós também não queremos ganhar todos os jogos, quer dizer, na realidade queríamos ganhar todos os jogos 6-0, mas não vai acontecer sempre 6-0. Não queres? Não, quer dizer, na realidade queremos sempre, mas sabemos que isso não, mas há jogos que teremos alguma facilidade e pode ser testado novamente isso, como já foi testado também, o próprio Ioannidis. É isso, eu ia dizer Soares, isso. Provavelmente vai voltar, ele vai ter de voltar a apostar nisso, vamos ver em que condições, se calhar provavelmente eu não sei se já é oficial que não vamos ter Catamo e Diomande na taça, já é oficial? Acho que sim, acho que já, o Catamo acho que não aceita, não há mesmo o treinador quer mesmo o Catami, percebes? Pois, porque portanto, eu percebo, claro, aliás, eu percebo duas razões, e aliás hoje falava com o João Castro, há pouco falava, quando gravei com ele para o Sport 107, tínhamos falado disso, que é, percebo a razão do treinador de querer o jogador mais no tempo correto para preparar uma competição que para eles é importante, é o equivalente ao nosso europeu. Como também percebo o treinador a pensar assim, mas eu vou deixar aquele jogador ir para o Santa Clara, para aquele terreno que parece um batatal, e o homem ainda se lesiona. Há bocado o Castro dizia isso, com uma certa piada e uma brincadeira, mas a verdade é que nós compreendemos assim tudo. Agora, assim, sai num grande momento. Tenho mais dificuldade, tenho mais dificuldades em compreender que, ao final de tantos anos, ainda não haja uma solução porque, quer dizer, tu contratas, eu vou aqui o Sporting é um caso, mas vamos imaginar que houve uma altura em que os melhores avançados do mundo eram africanos, o Eto'o, o Drogba, alguns que eu certamente me estou a esquecer, e de repente ias ao Barcelona, ias ao Chelsea, que estavam ali nas lutas do campeonato, e tiravas um gajo que lhes custou 50 ou 60 ou 70 milhões. Já devia ter sido encontrada uma solução para que isto não fosse um problema. Eu aqui tenho que ficar do lado dos clubes. Eu percebo que as seleções é o pináculo da carreira dos jogadores, certamente, mas os clubes pagam os ordenados e de 3 em 3 anos ficam sem os melhores jogadores durante um mês. Bem, não é isso. São outros 500. É um facto, é uma competição que ainda por cima está mesmo desfasada em termos do calendário do resto, o que leva a toda esta situação e afeta uma centena de clubes, não centena, mas não sei quantos clubes é que lá estão agora, neste ano, na competição, mas são muitos. E aliás, acho que o primeiro jogo, no outro dia que tinha visto, é o Catami contra o Diamande. Eles estão no mesmo grupo? Parece que sim, eu no outro dia vi, era Costa de Marfim. Isso é bom para nós, pode ser como eles sejam eliminados. Eu acho que vão passar os dois, não sei porque, eu olhei para aquele grupo e pareceu-me que eles ainda passam os dois. E portanto eu acho que vamos ficar sem eles. E houve aquela esperança de que o Diomande não fosse, porque havia aquela questão, mas não, isso também não funcionou, de maneira que... Mas eu acho que ligando essa parte enquanto vês isso, das renovações e do mercado, eu acho, e das lesões, acho que era uma boa altura para tentar encontrar alguém no mercado, mas não me parece sinceramente. Acho que estamos mais preocupados com as renovações, e eu percebo. E ainda bem que fechamos o Blopa. Fechamos o Pote, fechamos o Inácio, fechamos o Calai, fechamos o Blopa. Aliás, o Blopa já estava fechado antes de ser anunciado oficialmente, e aconteceu, tudo bem. E estamos aqui com maiores dificuldades. Acho que o Catamo deverá ser fechado pós-CAN, e acho que a maior dificuldade poderá estar a acontecer com o Trincão, claro, que é normal, porque o Trincão, obviamente, se estivesse no lugar dele, considerado provavelmente o melhor jogador da Liga Portuguesa neste momento, provavelmente fazia valer, obviamente, em termos negociais, aquilo que vale, e que pode vir ainda a ser mais valorizado, porque mediante se vai à seleção e se vai ao Mundial, o que é que poderá acontecer, porque muitos jogadores que estejam em períodos de renovação vão pensar um bocadinho na questão do Mundial, e portanto o bom para o Sporting é que o Trincão não tem jogado muito na seleção. E não há e se calhar não vai jogar muito. Se calhar não vai jogar muito. Deixa-me só dar esta para as pessoas. Mas é o primeiro jogo, não é? Não sei se é o primeiro, mas são no mesmo grupo, isso é certo. Eu só aqui é que também está os Camarões. Pois, exatamente, é isso. A questão que se calhar tu fizeste o cálculo foi porque também se apuram os melhores terceiros. Eu acho que os dois seria muito complicado não se qualificarem, mas nunca se sabe, às vezes as coisas... Nós compramos já os dois a serem eliminados. Não, o Moçambique merece vai ser difícil. E portanto, nós temos aí jogadores que obviamente... Por isso, obviamente, Rui Borges testou a questão do Maxi, e depois, acho que ontem no sábado, o jogo acabou por mostrar que o Gigi, apesar de jogar na posição correta, não esteve... desperdiçou ali uma oportunidade, mesmo o próprio Morita também, no outro dia esteve bem, nós falamos aqui disso, mas não está, o Manga obviamente, e o Alisson também, obviamente muito ansioso. Tem uma coisa positiva, que eu espero que aquilo
faça ali um clique. Ele realmente tem um remate fácil e forte, a lembrar um pouco também como o Arder, embora o Hulk na potência, mas o Arder que rematava de todo lado e às vezes até disparatado, mas alguns calhavam bem, e notou-se que ele estava ali um bocadinho ansioso à procura, era uma oportunidade de marcar o golo e não marcou. Não, eu por acaso notei que no Kokorashvili e no Alisson que eles realmente sentiram, ok, há aqui um momento em que eu posso, o adversário é simpático, o Kokorashvili não desistimos do jogador, mas ele tem que parar de ser tão precipitado, tem que parar. Neste jogo contra o Aves, ok, pronto, tudo bem, o Aves não incomodou, mas era a oportunidade para se afirmar mais. Mas num jogo mais difícil estes passos davam contra-ataques perigosíssimos ao adversário. E depois, acho que para mim obviamente o mais importante foi a vitória por 6-0, e mesmo que fosse por 1-0 era importante, o que interessavam aqui eram os 3 pontos, mas acho que no meio disto tudo, para mim a cereja no topo do bolo deste 6-0 foi Suárez, porque desde o jogo com o Benfica havia uma quantidade, não te consigo quantificar, podem até ser só 10 de gente sportinguista a criticar Suárez, que eu fiquei absolutamente... Há um dado qualquer que ele tem mais golos com o Gyökeres. Comparando com o arranque do Gyökeres. Sim, neste momento o Suárez tem mais golos no mesmo número de jogos que o Gyökeres quando foi o primeiro ano. Mas a questão, reparem, é óbvio que o Gyökeres foi o que nós sabemos, não, quer dizer, já o dissemos aqui, já o dissemos em tantos outros sítios e toda a gente, nem é uma questão de se comparar. O que interessa é que nós temos outro bom jogador, já passou, nós estamos com um grande jogador, um jogador que ainda agora faz mais, e eu acho que quanto mais o chatearem, acho que ele vai mais respostas positivas ele vai dar, e é um jogador que eu percebo porque, é aquele efeito é aquela crítica que se fosse num outro jogo, se calhar a crítica passaria um bocadinho mais despercebida. Como é contra o Benfica? Nem sei se contra o Porto a crítica seria a mesma, mas esta questão de ser o derby e de ser contra o Benfica leva às vezes a experienciar muito mais. Há uma coisa que o Gyökeres tinha que o Suárez não tinha, que é a vertente física dele era tão impressionante que mesmo nestes jogos onde o Sporting atacava menos, ele conseguia, por causa dessa vertente, basta lembrar o golo do Sporting no ano passado na Luz, é uma fugida dele que depois oferece ao Trincão. E na Taça igual, e o que ele marca, por exemplo, ao Porto, onde ganha na raça, acho que é o Zé Pedro, já nem me lembro. Acho que a crítica é um bocadinho a mais do que uma finta, às vezes. E ele hoje, e a verdade é que ele hoje, no sábado, foi mais, se calhar, mais direto. Isso eu até aceito uma crítica que ele dizia. Agora, andar sempre consecutivamente a pôr em causa um jogador que já vai neste momento 15 ou 16 gols, já nem sei quantos gols é irrelevante e que tem dado boa mostra, portanto, para mim foi a cereja no topo do bolo ele estar ali e brindar-nos com pelo menos mais 2 gols. Olha, deixa-me perguntar-te isto. Alguém me mandou um meme, não sei se chama um meme, mandaram-me um vídeo, que é um vídeo que corre, que é um homem, muitos músculos, com o símbolo do Sporting na cara, mandar encontrões ao Tondela e ao Estrela e ao Aves e depois a desviar-se quando vem o Benfica, o Benfica e o Porto. Voltámos a isso, muito fortes contra os fracos, entre aspas, fracos aqui entre aspas, repara, e depois contra os candidatos ao título e Champions. Acho que há aqui um dilema qualquer quando jogamos contra Porto e Benfica, porque tu depois, repara, eu não sou nada a favor de vitórias morais e perdemos em Munique e, portanto, o que fica é a derrota e, apesar de termos estado a ganhar, mas, por exemplo, é um jogo uma equipa que tentou ser muito organizada contra provavelmente uma equipa de futebol talvez do mais implacável que há neste momento, com uma média de 3 ou 4 golos na Liga e na Liga empataram dos Campeões. Agora no campeonato, 2 igual. Empataram, exato, é o síndrome do Sporting, já o Marselha também depois teve não sei quantas coisas, sempre que jogamos contra eles depois têm ali umas quedas, mas a verdade dão tudo naquele jogo. Dão tudo naquele jogo, exatamente, e eles ali tiveram mesmo que dar tudo porque nós começamos a ganhar, mas ficamos bem impressionados até pelas condicionantes que tivemos para esse jogo, mas realmente, repara, tu com o Porto tens um apagão significativo que depois demoraste muito tempo a reagir e já estavas a perder 2-0, ainda conseguiste, na verdade contra o Porto conseguimos reduzir, ainda tivemos a oportunidade para empatar, mas ganha, é justo quem ganha quem vence e quem marca os golos, e foi o Porto que os marcou, mais do que nós. Contra o Benfica, aquilo que há pouco falávamos, marcas ali, mas depois estás não sei quantos minutos, 70 minutos sem rematar a baliza. Não rematámos. E a segunda parte é absolutamente miserável e deprimente. E portanto, e eu acredito, e eu disse-o aqui, que acho que nós só não, se calhar a expulsão ainda nos ajudou pelo menos a sair com aquele ponto, porque poderia a coisa tornar-se ali mais complicada. Portanto, há ali qualquer coisa que não está a funcionar bem.
eu espero, sinceramente, porque na Liga dos Campeões temos estado bem, ganhámos ao Marselha, ganhámos ao Bruges, sinceramente acho que o jogo de Munique para mim era o único que eu não contaria com nada, e digo-te já, só o facto de termos estado a ganhar eu não estaria a contar com tanto. Fizemos uma boa exibição em Turim. Acho que depois vamos ter 2 jogos que eu sinceramente acho que temos a oportunidade de vencer, mesmo sendo contra um Paris Saint-Germain, mas acho que um Paris Saint-Germain em nossa casa acho que temos essa possibilidade, e depois um jogo aí sim de tripla contra o Bilbao. Agora, nós no fim de semana de 8 de Fevereiro vamos ao Dragão, e portanto até lá espero que Rui Borges consiga arranjar aqui um plano que nos permita fazer qualquer coisa diferente destes jogos. O calendário é longo. O Sporting até essa altura são jogos de 3 em 3 dias. Campeonato, taça Final Four, Taça Liga, dois jogos de Champions, e eventualmente o jogo do Dragão até poderá, eu agora teria que olhar aqui para o calendário, mas até poderá calhar muito perto do play-off da Liga dos Campeões, ou no meio, não sei, pois já não me lembro como é que é o calendário. É um calendário muito denso e muitas decisões. Ok, Taça da Liga, nós colocamos aqui um bocadinho um patamar abaixo, mas é uma decisão. Taça de Portugal, vamos ter neste período Santa Clara e depois o jogo dos quartos. Portanto é aqui um período complicado e lesões, e vamos ver quando é que o Pote regressa e quando é que regressa o Kenda, se calhar nem vai ser a opção para isso tudo. Portanto, aqui, se o Daniel Bragança já começa a fazer fazer o Daniel alguma Bragança, eventualmente quem sabe o Nuno Santos. Portanto, é uma fase muito complicada da época, e eu até usei este termo para o póster do episódio, que é a fibra vai-se ver agora. Que era o que nós já acharíamos e tínhamos falado disso. Agora não queríamos era estar a tantos pontos, e isso é que vai acontecer. O Porto ainda não jogou esta jornada, mas eu não acredito, sinceramente, estava aqui a falar um bocadinho com o César, eu não acredito sinceramente que o Porto perca pontos até ao final do ano. Acho muito difícil. O arranque aí já são 2 jogos, Santa Clara e em Guimarães contra o Vitória, 2 jogos que já podem. Eu até acho que trazer. É mais temos nós também ganhar os nossos. Temos que ganhar os nossos. E não é só isso, o Futebol Clube do Porto tem o jogo, diria eu, da análise do calendário que eu fiz, até para Fantasy, não sei o quê, o jogo mais difícil que eles têm até é para a Taça, que é, mesmo sendo em casa, é que Famalicão, que tem estado a jogar muito bem, e o Porto em casa não tem sido tão dominante. Eu acho que o problema no Santa Clara pode ser o relevado, que não. Sim, mas aí já é em janeiro. Já é em janeiro. Pode ser que neve. Nem sei como é que tem estado. Não neva, mas. Neve nos Açores, isso era preocupante. Não, pode ser que neve, nunca sabe com estas alterações climáticas. Aí era o ponto das alterações climáticas. Se bem que o Porto com neve, já há muitos anos. Ganhou uma supertaça, uma intercontinental. Foi muito feliz. Ainda recentemente, acho que esteve cá acho que foi o Jaime Pacheco. Foi aqui? Aqui, teve cá, com o Tovar, e ele estava a dizer, acho que foi em off que ele estava a dizer isso, que ainda tem uma unha pisada. É verdade, não é, César? César estava nessa entrevista, que tem uma unha pisada desse jogo, portanto ele levou uma pancada e com o frio ficou sempre pisada para o resto da vida. Mas pronto, isso não sabia tanto. Depois eles falam disso no Canto do Porto. Sim, deixamos isso para o Paulo. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver diretamente com nenhum dos assuntos, mas ao mesmo tempo tem. O Sporting vai fazer 3 jogos nos próximos, portanto, joga quinta-feira dia 18, terça-feira dia 23 e domingo 28. Portanto, nos próximos 10 dias a contar de quinta-feira, joga Santa Clara, vai aos Açores, para a Taça de Portugal, vai a Guimarães para a Liga Portuguesa e depois recebe o Rio Ave em Alvalade. O jogo de quinta-feira em Santa Clara é às 18h45 de um dia da semana. Uma hora boa, imagino que nos Açores deve ser hora ótima para ver futebol à tarde. Mas nos Açores... É feriado? Não me digas. Espera, os Açores demora mais ou demora menos? Não, isto é a hora de cá. Lá é às 5h45. Lá então ainda mais cedo. Ainda mais cedo, mas deve ser esse caso. Eles deixam todos trabalhar às 5 da tarde. Estamos a ter agora... Tivemos um jogo hoje às 5 da tarde. O Porto hoje é às 8h45 por causa do Braga, que joga às 18h45. E do Nacional. O Nacional estava a jogar um bocadinho. Está a jogar. Depois, na terça, vamos a Guimarães. Na terça-feira, dia 23, vamos jogar a Guimarães às 20h45. Eu que sou daqui da cidade do Porto, não me custa tanto, mas custa-me ver os meus amigos de Lisboa a chegar às 5 da manhã. E depois no domingo, em Alvalade, um jogo de família, se calhar, um bom momento para levar o último jogo do ano, para fazer uma festa da família, à boa maneira do Boxing Day, se calhar Tuga. Não, vamos colocar o jogo às 20h30, que é ótimo, por exemplo, para mim, para chegar às 5 da manhã. Por exemplo, eu queria ver este jogo com o Rio Ave, já estávamos a combinar para comprar os autocarros, obriga-me a chegar às 4, 5 da manhã, que é a mesma coisa que vai acontecer à malta de hoje. Pronto, eu sei que esta coisa da ditadura das televisões, e neste caso toda a gente sabe que é a Sport TV, com a Liga,
que vão ditando os horários é absolutamente miserável. Não há um respeito nenhum pelos adeptos, não há aqui a tentativa de puxar por pessoas que querem mesmo ter interesse. Eu tinha interesse em ir, eu vou a Guimarães, tudo correu bem, depois há dificuldade de comprar bilhetes, mas agora já estão a diminuir as assistências em Alvalade, já vai ser mais fácil de comprar, e está a ficar frio e chove, e portanto vai ser mais fácil comprar bilhete. Mas para o Paris já está quase tudo vendido. Pois, é Champions. Jogo de luxo. Jogo de luxo, muitos bilhetes que toda a gente... Aí os Lion Seats vão todos, e as Gamebox arranjam-se formas de serem emprestadas a toda a gente. Para ver Aí o Mendes, e ver o Mendes e os outros. Vitinha. Até jogadores do Benfica, até adeptos do Benfica se arranjarem por meio de... o João Neves. Exatamente. E portanto percebo porque é que isso vai acontecer. Mas no domingo contra o Rio Ave, que eu gostava de ir ver, já se torna assim um bocadinho mais complicado. A questão, eu já até desisti. As pessoas... por acaso é engraçado, porque as pessoas criticam a Liga, e eu vejo isso mais até noutro podcast que eu tenho. As pessoas criticam muito a Liga isto, e eu tento sempre explicar às pessoas que na Liga, zero. A Liga está... Eventualmente os clubes poderiam ter aqui uma posição com a Sport TV. Eu percebo uma parte da posição da Sport TV. Não acho que possa ser dominadora ao ponto de colocar tudo em causa e só a preocupação pela televisão. Basta pensar que quando é que foi a altura em que o nosso futebol mudou, e eu não sei se somos o único da Europa a fazer isto, que nós não podemos ter jogos à mesma hora. Pois não. Se pensar, e quando é que isso aconteceu? Quando a Sport TV passou a transmitir todos os jogos. É a última jornada. Olha, e vai acontecer agora, onde o Braga e este jogo vai ser um bocadinho à mesma hora, porque não havia outro calendário. Tarde, sim, mas foi porque não conseguiram arranjar. Não conseguiram arranjar, porque todos nós... E porque são esses dois clubes, esses 4 clubes. Claro. Porque se fosse 2 grandes... não acontecia nada disso, não arranjavam forma de... Claro. Nem que, é nisto que o Benfica tem, pronto... Quando controla as emissões em casa. O Benfica nos jogos em casa... Escolheu a hora que é provavelmente a melhor hora dentro daquilo, pelo menos ao domingo. Agora, nós aqui não temos uma lógica de respeito mais pelo adepto, mais jogos à tarde. Não há zero, nenhum, não querem saber. No outro dia, com todo o respeito, no outro dia houve um jogo em Arouca, às 8h30 da noite, numa segunda-feira, mas... E mesmo ontem para os adeptos do Aves, que ainda lá estavam alguns, não se olha para aquilo, eram meia dúzia, mas quer dizer, acabaram o jogo no sábado, às 10 e tal da noite, regressar para a Vila das Aves, fazem 400 e tal quilómetros, chegam a não sei qual. Não há uma tentativa de melhorar, e depois querem vender, e depois isso leva à questão, querem vender, centralização de direitos, querem não sei o quê, querem mais, depois vão escrever textos para os recordes, como a antiga diretora da Liga, que agora está na Federação, e que são os maiores, e que nós fazemos isto, e que levamos gente aos Estados, e aí não levam nada, aquilo mantém-se mais ou menos os mesmos números miseráveis, e portanto é uma pena, infelizmente. Vamos, porque eles certamente vão, é quase tão certo que nós estamos aqui que vai ser adiada a questão da centralização, porque já percebemos que... Eu se fosse ao governo não deixava. Eu também não. Eu se fosse ao governo, e não tem nada a ver com se o Benfica contra o Sport. Nada. Não tem nada a ver com isso. Para mim é mão firme no que tem que ser. Há quantos anos claro. É que a Liga teve para preparar isto? Para preparar isto. E de repente... Porque a lei é só a partir de 7/28. Exatamente. Tem agora até o final do ano para apresentar. Há 2 semanas foi apresentada a proposta de distribuição de valores e já há ali alguma discussão. Sim. Agora, eu acho que tinha que ser mão firme. E atenção, Pedro Proença é um homem ambicioso e certamente vai chegar à UEFA onde ele quer estar claramente. E todos quando for para a UEFA não pode levar os 40 que levou da Liga para a Federação, que isso não dá. Olha que ele consegue. Aliás, ele só não está na UEFA. Se ele se der muito bem com o Infantino. Só não está na UEFA porque o Fernando Gomes lhe puxou o tapete. Mas mas todos percebemos que esta direção da Liga pegou na Liga e havia zero trabalho feito em relação à transmissão dos livros. Eu estou muito curioso para ver. Porque também havia outros interesses e sabiam que obviamente já não eram eles que com isso e já estavam a pensar no próximo... E andavam a empurrar com a barriga para não criar anticorpos para a candidatura para a Federação. Mas pronto, isto são outros 500. Mas olha, pelo menos 2 coisas que ficaram, já mudaram. Conta-me. Uma, a taça da Liga vai ter cerveja, com álcool, pelos vistos. Parece que sim, acho que só falta a aprovação. Parece-me, posso estar aqui a cometer alguma irregularidade, mas parece que só falta a aprovação da polícia, mas a proposta passou pelos... Parece que sim. Mas o governo deixou?
Parece que sim, parecia, pelo que eu li na notícia. Porque eu lembro-me que aqui há uns... Mas realmente não se falou mais, mas eu acho que estaria aprovado para isso. Eu lembro-me que aqui há uns tempos nós tivemos cá o antigo secretário de Estado e foi uma das perguntas. Ele disse que não havia... Fazem uma coisa de abertura de exceção para fazer um teste naqueles 2-3 jogos. E depois hoje vi que a partir dos oitavos de final, na Taça de Portugal, vamos ter bodycams nos árbitros, numa experiência, numa coisa experimental que já tinha sido feito no Mundial de Clubes e que, por exemplo, também está a acontecer no futebol Inglaterra, no futebol amador, um projeto experimental. Pronto, acho que aí são coisas que vão acontecendo, de adaptações naturais. Sabes que eu gosto, quer dizer, tudo o que dê transparência eu gosto. O problema é que depois... É como os áudios do VAR, não é? O que é que vem cá para fora? Que esta bodycam, por exemplo, se estivesse sempre ligada e gravar o que se passa nos túneis, por exemplo, que não vai acontecer, estou a brincar, mas se gravasse o que está nos túneis, eu acho que tinha potencial até para ser vendida depois à Netflix e a dividir por Netflix ou a Prime, ou o que quiser HBO, para não pensar que estou aqui a fazer publicidade a nenhuma delas. Ele se chama o diretor desportivo do Benfica, o Mário Branco. Sim. Coitado, tinha que levar ali uns pis. Pronto, depois isso lá se vê qual era o nível, se era mais 18 ou mais 16, mas tinha potencial para ser vendido, até porque normalmente estes canais gostam destas coisas, têm feito muito com as Fórmula 1, com as NFLs, a acontecer com o basquete, com a NBA, a acompanhar jogadores. Por acaso acho estranho ainda não termos chegado a esse ponto. Já estou a imaginar uma bodycam do Fábio Veríssimo a entrar no balneário, no Estádio Dragão, com o torneio da Pontinha a passar e um áudio de fundo. Eu gosto de transparência, eu gosto. Não, brincadeiras à parte, só que depois, é tudo controlado, não é? Mas olha, há uma coisa que eu digo sempre e que é, há uma coisa que é, nós podemos achar que obviamente temos muito caminho para trilhar na competência dos árbitros. Nós temos árbitros que são competentes, temos árbitros que são incompetentes, como temos de tudo nas nossas profissões. Mas há uma coisa que me parece claro: a partir do momento da introdução do VAR, as situações diminuíram muitíssimo. Claro. Tu não tens discussões comparáveis com o que era nos anos 80 ou 90. E acho que desse ponto de vista houve alteração. Agora, o VAR foi uma perfeito ou não, claro que não é. O VAR foi uma lufada de ar fresco. Pelo menos acho que estamos a exagerar na quantidade de lances que estamos a permitir irem ao VAR, mas só o facto de anularmos erros grotescos, como foi o golo da mão do Rony, quando foi aquele fora de jogo do Porto Benfica, já não sei de quem, a bola dentro da baliza do Bahia. Só esses erros. E atenção, cada um. Sim, e nós também teremos certamente lances. Temos contra o Leiria, se não estou em erro. Exatamente, o Ricardo foi a bola dentro da baliza e uma vez o João Pereira contra o Tondela lançou quase dentro da área. A primeira parte fiquei na autoestrada com o pneu furado, só vi a segunda desse jogo, exatamente. Só o facto de acabar com esses erros grotescos que envergonhavam não só o futebol português, mas tanto o outro futebol, o gol da mão do Thierry Henry, que deu o apuramento à França uma vez contra a Irlanda, não foi? É o apuramento para uma grande competição. Sim, isso foi com uma grande competição da Irlanda, não é? Eu acho que era contra a Irlanda, era para o Mundial ou era para o Euro, com o Henry toca uma bola com a mão. Só o facto de acabarmos com isso, graças a Deus. Claro que também perdíamos a famosa mão do Maradona e, portanto, acho que sim. Isso é uma pena, pronto, a brincar, mas os ingleses gostariam que se perdesse a mão com o Maradona. Olha que eu aqui há um pouco tempo, 4, 5 anos, li o livro do Bobby Robson e ele era o treinador da Inglaterra nesse campeonato do mundo, e ele diz lá no livro que o jogador favorito dele é o Maradona, e que aquilo que o Maradona fez no primeiro golo é o golo do melhor jogador do mundo, aquilo que ele fez no segundo é o do pior jogador do mundo. E sabes que o Lineker, que estava nesse jogo, tem uma grande reportagem, acho que com a BBC, foi visitar, porque eles durante muito tempo nunca se falava disso, e ele foi quebrar esse quase tabu de se falar da mão, e os ingleses custam muito, e ele foi lá, a Argentina, a acompanhar a Bombonera o jogo, e falou que é brutal esse está no YouTube. Até porque na altura a Inglaterra e a Argentina estavam com a guerra das Maldivas, portanto, Malvinas, desculpa. Maldivas era bom. Não, era as Malvinas, e portanto o jogo acontece. Exatamente, e portanto ele depois faz uma reportagem, e é brutal a reportagem, se nunca viram, eu acho que está no YouTube, é brutal o Lineker ter com o Maradona, e tu sais dali a dizer, por um lado é uma pena para o futebol porque há ali um engano, mas por outro lado criou-se de tal forma uma misticidade à volta daquilo que é incrível, mas é essa questão, houve alterações, e eu acho que com o avançar também de alguma tecnologia, já temos tido experiências com o VAR automático, semi-automático, seja o que for, e eu acho que os avanços da inteligência artificial, num conjunto enorme de ferramentas, acho que mais cedo ou mais tarde algumas destas decisões vão ser mais rápidas, e iremos assistir a um upgrade natural neste
coisa. E, portanto, pá, é uma adaptação que custou muito. Claro que custa. Eu hoje já não festejo o golo como festejava muitas vezes antigamente. Antigamente, tu festejavas o golo e não havia cá histórias. A festejar, olhavas para o bandeira, já tens aquele hábito de olhar para ver se vai fora de jogo. O bandeirão está em baixo, siga. Acabou. Agora não, tu ficas ali Claro. e depois alguém diz, eu acho que foi uma falta... antes não bateu 3 ou 4 fora de jogo no primeiro passo. E lá vai tudo aos telefones procurar os streams e vir para trás e ele, esse cara vai anular e estás ali numa tensão. É bom quando é gol outra vez e festejas, mas quando não é um problema. Sim. Portanto, mas é uma realidade que já acontece noutros esportes e que, olha, sim, que eu acho que neste momento há duas questões. Hoje o episódio é um bocadinho mais freestyle. Há duas coisas que eu acho que têm que ser afinados, que é os tempos. Isso aí, a questão da inteligência artificial poderá simplificar. Eu lembro-me, eu fiz agora um jogo da segunda Liga, o jogo teve 13 minutos de descontos. 13 minutos de descontos. Porquê? Porque houve uma revisão do VAR que demorou 6 minutos. 6 minutos. Entre o golo e o árbitro anular foram 6 minutos. Portanto, esse é o primeiro ponto. E eu acho que há um ponto, e eu vi, acho que a FIFA anunciou que, acho que é no Mundial, né, que cantos vão poder ser revistos pelo VAR. Supostamente. Eu, quando o VAR me foi apresentado, e a todos nós, vai resolver questões muito específicas. Fora de jogo, penaltis e cartões vermelhos. Agora já estamos a falar de ir ver cantos. O Sporting a revolucionar o futebol. É o Sporting, é verdade. Isto é tudo quase... Não, mas a minha questão é, o jogo vai deixar de ter 90 minutos, vai ter 120, então temos que começar a mesma a pôr um cronómetro. Porque senão, nós não podemos ter um jogo. Nós não podemos ter um jogo. O jogo teve 6... Esse jogo que eu fiz, não vou dizer quais são as equipas, o jogo que eu fiz, de segunda Liga, esta jornada, teve 7 minutos na primeira parte, 13 minutos na segunda. Ora, Foram 20 minutos de descontos. O jogo teve 110 minutos, sem prolongamento. Se calhar era um teste da FIFA. Se calhar era para experimentar um novo modelo. Eu acho que esse é a questão, né? O tempo e o número de coisas que se podem ver ao VAR. Eu não quero que aumentem, senão estamos a ver qualquer dia lançamentos de linha lateral. É verdade. E estamos a retalhar o jogo. Mas pronto. Em relação ao nosso Sporting, jogamos na quarta. Terça? Não, quinta? Quinta? Contra o Santa Clara, dia 18. Então olha, já fiz um erro. Tinha que era quarta. Então não é, quinta, dia 18. Se é quinta, é às 8h45, Santa Clara. E depois terça, 23. Terça 23, era isso, Guimarães, exatamente, em Guimarães, um jogo 28. Muito difícil. Sim, esse jogo vai ser, acho que nós vamos ter aqui, o jogo Rio Ave, obviamente. E o jogo Santa Clara, estes 3 jogos vão ser muito difíceis. Santa Clara, obviamente, é um jogo complexo. Basta ver como é que ganhamos lá. Exatamente, é um jogo complexo e é uma competição que novamente nós queremos continuar e ir obviamente à final da Taça de Portugal. Depois, até porque depois já se sabe que o emparelhamento ditou, se tudo correr... Não apanhamos Benfica e Sporting. Porto e Benfica podem se encontrar nas meias finais, quer isto dizer... Nas meias? Sim, nas meias. Nas meias, porque isto a seguir é para os quartos. Não, encontram-se Eles encontram-se nos quartos. É essa a minha dúvida. Ou seja, um deles ficaria de fora se isso acontecer. E depois, mas nós também temos que ganhar o nosso e portanto temos que nos focar em na quinta-feira no nosso jogo. E depois temos essa deslocação, obviamente, a Guimarães, que diga-se o que se disser, Guimarães mais fraco, menos forte, não sei o que mais, mas nós temos dificuldade nos últimos anos em ganhar lá. No passado empatámos lá, aquele gol do Trincão mesmo no final. Um jogo que estivemos a ganhar durante muito tempo e de repente eclipsamos e quando demos conta estávamos a perder e depois e o engraçado disto é que se as duas equipas cumprirem o favoritismo, vamos apanhar outra vez o Vitória logo ali a meio de janeiro. Sim, por causa da Taça da Liga. Taça Portugal. O Vitória e o Sporting parelham. O Vitória, Taça da Liga. O Vitória, exatamente, Taça da Liga. Portanto, podemos ter aqui... O Vitória, por acaso, em janeiro tem uma coisa engraçada, porque vai ao Dragão, vai a Leiria jogar com o Sporting e vai ao Alvalade. Portanto, tem ali 3 jogos seguidos. E há de jogar com o Benfica também. E depois, provavelmente também, mas esses 3 ali O Vitória tem um calendário agora até ao final de janeiro igual ao dos grandes. Só não tem, agora, até à Champions. Depois aí já não vai ter. Muito bem, mas vamos ver. Como eu disse, eu por acaso, só para terminarmos aqui, para irmos às rubricas, achei que o Belopa podia ter jogado este jogo contra o Aves para começar também é verdade, a entrar, porque ele vai ser preciso. Porque ele vai ser preciso e por acaso não percebi, nem sei se houve ali alguma, acho que... Ele estava no banco, não estou enganado. Estava no banco, acabou por não se fazer a substituição, ele acabou por não jogar. Era um jogo que acho que, por exemplo, também se deu minutos a mais a Trincão, já não era necessário. Sim, eu já desisti dessa luta. Já desisti, perdi também, acho que... Joga até o homem não aguentar mais e até estar ali completamente de gás. Mas sim, é verdade, até porque no momento em que o Belopa fazem a última tranche de substituições, percebe-se que o Belopa já não pode entrar. Exatamente. E aí tu ficas, estranho.
podia ter dado aqui um bocadinho de minutos sobre o Lopes, acho que até merecia, acho que até era uma questão, Sim. tinha renovado, Porém, até podia ter sido sim, podia ser um prémio bonito e ele ia ser uma aplaudido. coisa, acho que, por outro lado, acho que é também uma coisa a dizer... Calma, merece tempo, a tua tempo, oportunidade. Não, mas gostei da ideia do Ivanovic, desculpa, do Maxi? do Ioannidis, mais pela esquerda, Soares mais ao meio. E acho que vai voltar a tentar isso em alguns momentos, até pela questão de alguns jogos em que isso faça sentido, como já falamos aqui uma vez, desses planos, e fruto das lesões e também da quantidade de jogos que vamos fazer, isso de certeza que vai voltar a acontecer, mediante conforme o adversário que lhe aparecer pela frente. E queria só terminar, nós falámos disto em off, não falámos em on, não, da questão do Ruben Semedo. Não, falámos em off. Queria só, portanto, o Ruben Semedo é um jogador de formação Sporting, portanto, obviamente já passou pelo Porto, mas nem é por isso que ele tem uma imagem negativa para sportinguistas e acho que se calhar para toda a gente, extra-campo. Porém, não é para defender o Ruben Semedo, mas quero só deixar esta nota que não compreendi porque é que com o Aves a perder 6-0, com o Ruben Semedo, que é um jogador que já percebemos que é frágil nas suas emoções e nas suas atitudes que ainda são mais frágeis. Não percebo porque é que quase 40 mil pessoas. Não percebo porque é que o João Pedro Sousa o tirou aos 88, 89 minutos para entrar o Aderlan. Ainda por cima estava no outro lado do campo. Teve que fazer o campo todo a ser assobiado. Foi assobiado durante para aí 2 minutos ou 3 e há bocado estávamos a falar em off. Que se calhar ele achou que ele ia ser aplaudido. Pois, eu também acho, eu aceito essa teoria, talvez porque no ataque rápido disseram um miss. Pode não ter pensado mesmo, ele pode ter pensado, olha, mas por outro lado é mesmo não perceber como é que não se percebe. E nem é por ele não percebe. E eu acho, atenção, eu não estava lá, mas eu acho que ele não foi assobiado por ter jogado no Porto. Não, eu tenho quase certeza que foi pelas características das situações que estão a passar extra-campo e que tinham sabido algumas coisas mais um dia antes ou dois. Portanto, tinhas que proteger ali o jogador, até acho que mesmo que tu achasses que se calhar vão-lhe bater palmas, não, mas tu também não queres isso. Claro. Não queres nada, queres que o jogo acabe e ir embora. Deixa o rapaz ir embora, já tem muitos problemas para resolver. Achei que foi uma situação desnecessária e eu por acaso dessa altura até já estava um bocadinho mais desligado do jogo e ouvi o estádio a assobiar. O que é que aconteceu? Eu pensei que era alguma expulsão e de repente quando olhei vai tirar o Ruben Semedo agora, para quê? E estávamos a falar em off, que obviamente as escolhas de vida do Ruben Semedo são dele e certamente ele se arrepende de muitas delas. Na altura com o Jorge Jesus, eu achei, olha, está aqui um central de seleção. Teve ali momentos onde eu velocidade, intensidade, é alto, é forte fisicamente. Mas mentalmente acabou por pronto. É o que é. Bem, vamos. Queres começar com a memória? Tu é figura, desculpa. Então vamos à figura. César, bota aí. Então, força. A minha figura vai para Paulinho. Paulinho, que ex-atacante do Sporting, esta noite sagrou-se bicampeão na Liga Mexicana, melhor marcador novamente. Aliás, só há 2 jogadores na história do México que foram campeões e melhores marcadores, penso que 2 anos seguidos. Acho que a estatística é esta, em toda a história. Marcam um dos golos que dá a possibilidade, o carimba, pelo menos para depois eles foram penaltis, não é? Mas que é importantíssimo, porque eles tinham perdido 1-0 fora, depois ganham 2-1 e ele marca o segundo. É um jogador que tem feito uma carreira notável, mas para mim a questão de ser figura não é só pelo título que ele conquista, porque na realidade já são 3 títulos de campeão nacional, porque ele vem do Sporting como campeão, conquista 2, mas o Paulinho representa um jogador que chega ao Sporting em condições muito complicadas, porque havia muita pressão para os golos que ele teria que marcar. Foi um namoro de um ano. Foi um namoro muito grande. Depois apanha um período ali muito complicado entre adeptos, mais apoiantes de Varanda, menos apoiantes. Serviu muitas vezes de arremesso entre os que não apoiavam Varandas versus os que apoiavam, e andou-se ali, e o jogador ali no meio conseguiu passar por cima disso tudo, sempre a respeitar o Sporting. Marca o golo do título, não é, contra o Boa Vista, 1-0, ganhamos 1-0, à porta fechada, fechada, não é? Porque estávamos em Covid, com os festejos em Alvalade, que depois mais uma vez correram mal e cegaram uma pessoa, mas, pois é, que já são 2 anos seguidos. Já não me lembrava disso. E depois... ele tem esse título e ele depois, esse é o primeiro, sim. E depois o segundo
Onde ele é. Espera aí, ele quantas vezes foi campeão do Sporting? Duas. Então ele é duas. Mas não é seguidas. Pois não. Desculpa, claro. Ele ganha o primeiro título, depois não ganha, claro, e ganha antes de ir embora. Pois era isso que eu ia falar. No primeiro ano do Gyökeres. O último é o ano antes do Gyökeres, exatamente. Eu ia dizer isso, agora estava aqui a confundir, não é logo seguido, obviamente. E ali esse último, eu estava em abalado, estive a felizade de ver também esse último jogo, e tinha um vídeo dele a festejar, e todos os jogadores da equipa, porque já sabia que ele ia para o México, a ir a cantar a música dele, então, muito célebre, e depois ele dá uma entrevista onde fala uma coisa que nós durante muitos anos tivemos problemas, que era a forma como se tratavam os nossos jogadores que saíam, ou ex-jogadores, sempre muito maltratados, com muito respeito que ele falou do Sporting, o porquê de ir para a Liga Mexicana, o quanto a Liga Mexicana lhe pagou, claro. E do ponto de vista profissional, o que lhe permitia a ele, que já tinha alguma idade, e ele consegue se reinventar dele, sim. ao ponto de, e termino com isto, que parece-me claro que Martínez devia de olhar um bocadinho mais para... Houve aí uma altura, para há 2 ou 3 semanas, que ele era o jogador com mais golos no ano civil, provavelmente ainda se não mantém, deve andar próximo, merecia uma oportunidade, claramente, pelo menos uma oportunidade para equacionar a sua ida à seleção. Eu acho que Martínez nunca o chamou, para não. Não, e eu acho que provavelmente ele vai chamá-lo para os testes. Eu vou-te dizer, seria uma estupidez não convocar um jogador que pode dar ali qualquer coisa diferente à nossa seleção. Já sei que é muito difícil, que as convocatórias não funcionam só porque o Martínez diz, mas... E também, deixa-me só dizer isto, também não funcionam por causa do Jorge Mendes, porque o Paulinho até é agenciado por Jorge Mendes. Sim, não é só por causa do Jorge Mendes, portanto... mas fica aqui, figura da semana, grande Paulinho, um jogador que apoiei desde o início, desde o primeiro momento que veio para Alvalade, e que festejei muitos golos dele com muita vontade, e é a figura da semana. Gosto. E a forma como ele se adaptou, por exemplo, à chegada do Gyökeres, a jogar com o Gyökeres. Sem problema nenhum. Sempre ali adaptou-se sobre entrar no jogo, sobre ocupar um espaço que mais era morto. diferente. Já era a segunda figura, mas percebia claramente que o outro, obviamente, era melhor, mais forte naquela posição, sem problema nenhum. Nunca visto uma entrevista dele a falar mal do Sporting, não há nada que se possa dizer. Obviamente também conquistou títulos, mas também teve em anos complicados, como o que ficamos em quarto lugar, de Ruben Amorim, não é? Portanto, e o que tu disseste bateu na murcha. Eu lembro-me que ele foi um namoro pai de 1 ano. Sim, e os juros, e depois era tema de conversa dos relatórios e quantas e depois era a história do Sporting na altura mete-se o Covid e o Sporting não paga aquela prestação ao Braga. Não pagou, e depois paga os juros, só pagou os juros. E acho que há um jogador que também está metido na ida para o Braga, era aquele jogador, agora não me recordo do nome, eu acho que era a transferência do Paulinho. Era o lateral esquerdo, Borja. O Borja, que estava avaliado acho que em 3 milhões, ou já não me lembro, estava também... Bem, que depois quando termina, porque o Sporting pagou o contrato todo do Borja, mais de metade do ordenado, e depois quando termina o contrato, acho que foi no verão passado, ou 2 verões, o Braga, não vamos suportar o ordenado dele só todo, e já foi embora. Muito bem, vamos à memória, esta é triste. Esta é triste porque faz hoje, precisamente hoje, 32 anos, acho que é 32, do acidente do Sherbakov. Que era o jogador favorito do meu pai. Bem. E o Sherbakov... Ele e o acidente. Bem disso, eu não me lembro. Lembro depois do meu pai me mostrar vídeos e me contar a história do Sherbakov. Fez agora, ele ficou tetraplégico, portanto, mudou-lhe a vida. Um jogador muito promissor. Na altura ele era miúdo, estava a começar a afirmar-se no Sporting. Uma esperança incrível. Uma esperança de futebol europeu, não só de Sporting, de futebol europeu. E infelizmente teve o acidente. A história até é curiosa porque, portanto, Sousa Sintra era o presidente, Bobby Robson era o treinador. Sousa Sintra decide, numa decisão que ainda hoje nos custa a compreender, certamente nunca falámos disto, Pedro, mas certamente ainda hoje estamos a tentar perceber o que aconteceu, decide despedir o Bobby Robson. O plantel gostava muito do Bobby Robson, organiza um jantar de despedida para Bobby Robson, que depois, eu já não sei se... Não se sabia que ele ia para o Porto, não é? Só foi depois. Confesso, não sei essa parte da história. Depois ele iria treinar ao Porto, mas o plantel organiza um jantar de despedida e no regresso a casa, ou onde quer que ele fosse, Sherbakov tem o acidente que lhe, infelizmente, terminou a carreira e certamente modificou a vida. Eu acho que o Sporting houve tempos em que aquela geração, aquela malta, o próprio Jordanov...
cativou-os mais e agora estão outra vez um bocadinho esquecidos. E eu acho que o Shcherbakov, pela situação tão trágica que foi, o jogador que ele era, e segundo dizem, era um sorriso sempre alegre, portanto acho que não quis deixar passar a situação do Shcherbakov. 4 coisas tenho que dizer, tinha aqui escrito que à medida que tu foste falando, uma, era um jogador... Pois tu não sabias que eu ia falar disto. Não sabia, de todo, só tu é que sabias que eu ia falar de bowling, tínhamos combinado. Categoria do Shcherbakov, era um jogador que tu olhavas e sentias, pá, estamos aqui com uma coisa diferente, é um jogador. Depois a segunda, o acidente, obviamente marcou porque não é todos os dias que vês uma história de tragédia que aconteceu ali. Há uma coisa que todos os sportingistas se recordam também, o famoso golo do Shcherbakov ao beira-mar, fora da área, aquele remate de um canto incrível. Todos nós lembramos. Escusava ter sido contra o beira-mar, são outras conversas. E depois há também um ponto muito importante, que foi a homenagem falhada durante muitos anos, que mais anos mais tarde com Bruno Carvalho. Já não me recordo se foi com o Bruno, mas eu acho que foi. Que se voltou a finalmente... lá está, ainda há pouco falava de tratarmos mal os nossos, e finalmente depois fechamos o ciclo, mas são sempre as 4 coisas que quando se fala de Shcherbakov, e realmente foi uma tragédia, eu lembro perfeitamente de ver, e portanto tu dizes que faz 30... Foi em 93, 32, não é? 93, tinha eu 18 anos, portanto eu lembro perfeitamente que aquilo, lembro-me de ficar em choque a pensar, porra, aquela coisa que diz, não é suposto acontecer aos nossos jogadores de futebol, não é? Aquela coisa que acontece a todos, inclusive aos jogadores de futebol. Claro, eu lembro-me, estava-me aqui a contar, eu por acaso não, alguém recentemente viu um vídeo sobre parecia uma coisa de Shcherbakov, e há uma imagem que ele me mostrou há bocadinho, o nosso Vasco, do Shcherbakov no hospital, e os jornalistas todos à volta dele, a entrevista, outros tempos. Do carro outros e depois a dos jornalistas. Depois a do carro é muito grotesca. Mas é uma memória, por acaso, bem recordada, porque realmente foi assim, abateu-se uma tragédia que não estávamos de todo habituados. Bem, um abraço ao Shcherbakov e uma pena não termos podido usufruir da carreira de Shcherbakov, que certamente seria brilhante se tudo caminhasse por esse caminho. E ainda hoje perceber porque é que o Sousa Sintra decidiu despedir o Bobby Robson. Mas pronto, estávamos em primeiro, né? Despedimos o Bobby Robson depois de uma eliminatória europeia na Áustria, na Áustria. A eliminatória foi perdida e o homem despediu o Bobby Robson para depois ele ser campeão ao Porto. Tudo é por cima, facada foi mal, enfim. Bem, vamos à vida. Vamos à vida. Portanto, quinta-feira, não quarta, quinta-feira, Sporting com o Santa Clara. Ouçam. Era para te dizer isto no início e esqueceu-me, que é, para mim, o jogo começa, bola para o Sporting, o Yulman imediatamente chuta a bola para canto. E acabava-se a discussão do canto. O problema é se marcávamos gol de canto. Não, canto para o Santa Clara. Para o Santa Clara. Está pago. Devolvias o canto. Devolvíamos o canto ao Santa Clara. Olha, parecia-me bem. Pronto, e está pago. É que o canto, ao que parece, é a oportunidade de gol mais gritante do futebol. Era uma forma de dar, de retribuir. Pronto, um canto para nós, um canto para eles. Bem, vamos embora, meus amigos. Vamos lá ver se ganhamos aquilo na taça.